A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de 1 Crônicas, capítulo 8. Já vimos aqui a genealogia de Davi, de Judá, de Ruben, de Levi, de Isacar. Vimos os descendentes de Benjamim, de Manassés, de Azer. E hoje vamos ver os descendentes de Benjamim e de Saul. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 1. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Aará, o terceiro. E Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto, e Belá teve estes filhos, Adar, e Gerá, e Abiúde, e Abissu, e Naamã, e Aoá, e Gerá, e Sefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefe dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã e Aías e Gera, a este Gera transportou e gerou a Uzá e a Iude, e a Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Usim e Baara, na terra de Moabe gerou filhos. Edeode, sua mulher, gerou Jobabe, e Zíbia, e Messá, e Amalcã, e a Jeús, e a Saquias, e a Mirma. Estes foram seus filhos chefes dos pais. Edeuzim gerou a Abitube, e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, e Mizã, e Semede. Este edificou a Ono e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. E a Berias e a Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aiô, e Sazaque, e Jeromote, e Zebadias, e Arade, e Éder. E Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Berias. E Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, filhos de Elpaal, e Jaquim, e Zicri, e Zibidi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Aberaías, e Assinrate, filhos de Simei, e Ispa, e Eber, e Eliel, e Abadom, e Zicri, e Anã, e Ananias, e Elão, e a Antonias, e a Ifideias, e a Penuel, filhos de Sazaque, e Sanzerai, e a Seraías, e a Atalias, e a Jaaresias, e a Elias, e a Zicri, filhos de Jorão. Estes foram chefe dos pais de segunda as suas gerações e habitaram em Jerusalém. E Gibeão habitou o pai de Gibeão, e em Gibeão habitou o pai de Gibeão. E era o nome da sua mulher Maaca, e seu filho primogênito Abidom, depois Ur, Quis, Baal, Zadabe, Egedor, e Aiô, Ezequer. E Miglote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e as Esbaal. E chegamos no Saul. Saul foi o primeiro rei que houve no meio do povo de Israel. E Jonatas, seu filho, se tornou amigo de Davi, escudeiro de Davi. E Jonatas morreu no mesmo dia com seu pai, com mais 2 irmãos, na guerra, porque o Senhor havia rejeitado Saul, porque ele ofereceu holocaustos a Deus, fazendo o serviço do sacrifício, que não era seu serviço, era serviço do Samuel, dos levitas, dos sacerdotes. E ele também desobedeceu a Deus quando o Senhor falou para ele matar todo o povo de um rei, inclusive o rei, e ele preservou o rei, e preservou também o melhor do gado. E por isso ele foi rejeitado pelo Senhor, porque ele não obedeceu à palavra do Senhor como Deus havia determinado.
E o filho de Jonatas, Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia e Acás. E Acás gerou a Geoda, e Geoda gerou a Alemete, e a Asmavete, e a Zinri. E Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafá, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, Bocru, Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. E os filhos de Esaque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. E foram os filhos de Ulão, varões, heróis, valentes e flecheiros, destros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150, todos estes foram os filhos de Benjamim. Amém. Vamos falar mais um pouquinho de Jonatas, filho de Saul. Jonatas se tornou um amigo fiel de Davi. Quando Deus rejeitou Saul, Deus escolheu Davi, e o profeta Samuel ungiu Davi como rei. Samuel foi o último juiz de Israel. Aí começou a era dos reis, sendo primeiro Saul e depois Davi. E Samuel ungiu tanto Saul como ungiu Davi. Só que quando Deus ungiu Davi rejeitando Saul, Saul não quis lhe entregar o reino e passou a perseguir e a tentar matar Davi de todas as maneiras. E por 2 vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez. E aí os que estavam junto com ele, os 400 que andavam junto com ele: por que você não matou ele? Porque ele é ungido de Deus. Se Deus ungiu, quem tem que resolver essa situação é Deus. Eu não farei isso com as minhas mãos. E Jonatas, o filho de Davi, de Saul, se tornou um amigo íntimo de Davi, protegendo ele, levando informações sobre o reino. E com certeza, se ele não tivesse morrido na guerra, ele teria sido alguém importante no reino de Davi. Então nós vemos aqui pessoas que desobedeceram ao Senhor e perderam a coroa, e outros que obedeceram ao Senhor e ganharam a coroa. E hoje o Senhor deixou registrado isso aqui para mim e para você, porque no livro de Apocalipse o Senhor fala que Ele quer nos fazer co-reis com Ele no reino milenar. E esse momento está para chegar. Muitos vão perder a coroa e outros vão ganhá-la. Quando nós cremos e recebemos o Senhor dentro de nós, Ele preparou para cada um de nós uma coroa. O reino não é para um, é para todos. Só que nem todos conseguirão ser reis, porque depende do seu viver de fidelidade ou não a Deus, de obedecer ou não à palavra de Deus. Então que hoje o Senhor nos leve por esse caminho, de nós sermos aqueles que nos tornemos fiéis ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós, pelo Teu Espírito maravilhoso que nos enche cada dia. Senhor, nessa manhã, nos dá do Teu Espírito de obediência e fidelidade. Nós queremos andar nesse caminho, caminho da vida, da edificação. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos diante do Senhor, cada dia da nossa vida. Obrigado por mais uma oportunidade de Te servir. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos continuar lendo. São tantos nomes, não é verdade? Mas se o Senhor deixou isso aqui escrito, é porque nós precisamos conhecer, ler, né? Dar valor àquilo que Deus dá valor. Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, que nós possamos ser os servos fiéis do Senhor. Espero também que você esteja lendo a palavra de Deus. Amanhã, querendo Deus, nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 9. E todo Israel foi contado por genealogias, eis que estão escritos nos livros dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. Mas aqui ainda era o período de que eles estavam sendo firmados na terra prometida por meio dos seus descendentes. Amém. Que Deus nos abençoe. Aleluia.
Glória a Deus. Senhor Jesus.